Prestem atenção aqui. Suspensa a tramitação de processos que tratam da utilização da TR, a taxa referencial, para a correção do FGTS. Isto foi uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, em que suspendeu todos os processos que estejam em curso referente à utilização da TR, a taxa referencial, para a correção do FGTS. Tem informação importante nessa publicação e eu quero que vocês compreendam. A medida ela foi em sede cautelar, o ministro decidiu cautelarmente e foi deferida, concedida pelo ministro Roberto Barroso, que é o relator da ação direta de inconstitucionalidade número 5090, que está pautada para dezembro. Preste atenção na última parte dessa informação. O objetivo é evitar que o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que manteve a TR como índice de correção monetária, passe a valer antes do STF decidir a questão. Só aqui já cabe alguns esclarecimentos importantes. Vejamos, o ministro Luiz Roberto Barroso está suspendendo todos os processos que tratem sobre a utilização da TR como índice de atualização monetária das contas vinculadas do FGTS. Agora perceba, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em 2018 que o índice a ser aplicado, no seu entendimento, deve ser a TR, porque está previsto na lei, a lei número 8.036, que trata da movimentação e correção das contas vinculadas do FGTS. Segundo o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para que houvesse a mudança do índice, teria que ser feito pelo Legislativo, ou seja, a Câmara ou o Senado deveria criar uma nova lei tratando do índice de correção monetária do FGTS, e não caberia ao Judiciário decidir essa questão. Entretanto, nós temos uma sinalização aqui muito importante. Veja que o ministro está dizendo o seguinte: depois da decisão do STJ, os trabalhadores começaram a ingressar com ações alegando outras teses a fim de mudar o índice de correção monetária do FGTS. Com essa decisão do ministro, ele está dando uma sinalização muito forte. O que ele está dizendo? Calma, tenha calma todos vocês. O STF ainda não decidiu a questão. Não faz sentido vocês ficarem inventando novas teses. Tem uma ação em curso em que o objeto atacado é exatamente a inconstitucionalidade da legislação, do dispositivo atualmente utilizado para a correção do FGTS. Só para reforçarmos o entendimento, estamos falando aqui do índice de correção monetária do FGTS e não dos planos econômicos. Sobre os planos econômicos, nós temos vídeos aqui no canal, bem como no meu blog, professorwalterdosantos.com. Se você não encontrar, basta você pesquisar no Google ou em qualquer outro buscador na internet. Professor Walter dos Santos, FGTS. Vai sair todas as matérias que eu já escrevi sobre o tema. Aqui é outra coisa. A TR é o índice de atualização monetária do FGTS e não diz respeito aos planos econômicos. Plano Bresser, Collor 1, Collor 2. Então, isto já foi. Infelizmente, quem ganhou, é só receber da Caixa Econômica. Quem não entrou com ação referente aos planos econômicos, não dá mais. Já expliquei isso em vídeo anterior. Eu gravei quando estava acabando o prazo, reforcei, alertei, chamei a atenção de vocês, mas sobre os planos econômicos, infelizmente, já prescreveram para entrar com ação. Quem ganhou tem o direito de receber e a ação foi decidida para todos os trabalhadores, basta você fazer com que a Caixa Econômica pague esses valores. Mas entrar com uma ação nova não dá mais. Nós estamos falando aqui do índice de atualização monetária. Foi sobre isso que o ministro decidiu. Vamos ler a matéria e eu vou explicando para vocês conforme for lendo aqui. O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão até o julgamento do mérito, até o julgamento final da matéria pelo plenário. Isto importa dizer que haverá uma decisão, uma discussão de todos os ministros.
os 11 ministros se reunirão, certamente agora em dezembro, para decidir qual o índice de atualização monetária será utilizado para correção das contas vinculadas do FGTS. E aqui vale reforçar mais uma vez: se os ministros decidirem que o índice de atualização monetária seja aquele em que está pretendendo o Partido Solidariedade, tais como o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, tem muitos trabalhadores e advogados que irão ficar ricos, porque isto vai ensejar em uma correção, em um rendimento muito maior do que acontece com a taxa referencial. Daí a importância de vocês ter o material correto e adequado para executar o que lhes foi garantido na ação, na sentença, na decisão final. Link na descrição do vídeo para aquisição desse material. Continuando. Como eu disse, o julgamento da matéria será pelo plenário, ou seja, todos os ministros de todos os processos que tratam da correção dos depósitos nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que atualmente é corrigido pela taxa referencial TR. Por isso que não adianta ficar ingressando com ação antes da decisão final do Supremo Tribunal Federal. Ora, se a decisão que vai ter lá no Supremo vai valer para todos os processos, não faz sentido ficar ingressando com ações referente ao índice de correção monetária do FGTS agora. A medida cautelar, ele decidiu sozinho de forma cautelar, foi deferida na ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, essa decisão fora nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5090. Vamos falar um pouco aqui dos prejuízos? Na ação que foi apresentada em 2014, link na descrição do vídeo para entender melhor o ajuizamento dessa ação, o Partido Solidariedade sustenta que a TR, a taxa referencial, a partir de 1999, sofreu uma defasagem em relação ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, e ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E, que medem a inflação. É ele que afere, que faz a medição das inflações no país. Sua pretensão, a pretensão aqui do Partido Solidariedade na ação direta de inconstitucionalidade, é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, defina, mude o índice dos créditos dos trabalhadores na conta vinculada do FGTS, que seja atualizado por índice constitucionalmente idôneo, ou seja, um índice de atualização monetária mais favorável ao trabalhador. Encaminhando já para encerrarmos o vídeo, vamos falar aqui da cautelar. Ao deferir, ao conceder a medida cautelar, o ministro explicou que a questão da rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo. Eu vou repetir essa parte aqui para que vocês entendam. Ainda será apreciada, não tem nada decidido, será decidido ainda pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo. O que houve aqui foi uma medida cautelar no sentido de suspender os processos que estão versando, tratando sobre o índice de correção monetária do FGTS. Diz a publicação: Barroso lembrou que o tema não teve repercussão geral reconhecida pelo STF em recurso extraordinário, o que pode levar ao trânsito em julgado de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre a matéria. Então, não tivemos aqui uma repercussão geral, o caso está ainda em aberto. A decisão levou em conta ainda diversos pedidos de cautelar apresentados nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, que está pautada para julgamento em 12/12/2019. O que cabe esclarecer aqui ainda? Cabe esclarecer o seguinte:
Diversos órgãos, inclusive o governo federal, Caixa Econômica Federal, órgãos interessados no não julgamento, na não mudança da TR, começaram a entrar com ação alegando aqui a decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque o STJ já disse, como eu falei anteriormente, olha, quem tem que fazer a mudança é o Legislativo por meio da criação de nova lei e não o Judiciário. E aí, um monte de espertalhões começaram a ingressar com ações pedindo o encerramento do caso em definitivo com base na decisão do STJ. O ministro está dizendo aqui, ó, parem, chega de graça, não quero ver nenhuma ação mais tratando sobre o FGTS. A questão será decidida pelo plenário, pelo pleno do STF. Então não quero ver Caixa Econômica, Banco do Brasil, várias outras instituições, governo aqui perturbando o judiciário com ações sobre esse tema, querendo se aproveitar da ação do Superior Tribunal de Justiça. Não! A decisão final, a palavra final será do Supremo Tribunal Federal em 12/12/2019. Façam as suas pastas, deixem prontas, peguem clientes, a fim de que vocês fiquem ricos com a decisão final aqui do Supremo Tribunal Federal, caso seja no sentido de modificar, de alterar o índice de correção monetária da TR para um índice mais favorável ao trabalhador. Se inscrevam neste canal, compartilhe este vídeo, ative o sininho e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.